Olá, muito bem-vindo ao Aconteceu no Rio Grande do Sul, uma temporada dedicada aos 150 anos da imigração italiana no estado. E neste episódio, o nono, certamente o mais delicioso. Vamos abrir o apetite de muita gente. Falar da gastronomia italiana, da culinária colonial italiana. E para explicar, contextualizar, contar a história, comparar, eu recebo aqui no estúdio um especialista, professor de gastronomia da UX, da Universidade de Caxias do Sul, e da Unicinos, Israel Bertamoni. Muito bem-vindo, professor. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite e por falar um pouquinho sobre algo que para mim é muito importante, né, que me motiva a cada vez mais estudar, que é a alimentação do Rio Grande do Sul de um modo geral, mas principalmente da imigração italiana, né, por morar na Serra Gaúcha e ter esse contato, acho que é bem importante para mim também. Os italianos conquistaram pela boca ou pela barriga pessoas de todas as descendências no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Pela sua farta mesa, pelas opções salgadas, doces, as sobremesas, tudo combinado, é claro, um bom vinho ou um suco de uva. E eu gostaria de começar, professor, pela diferença. O que é, afinal, gastronomia italiana e o que é a gastronomia ou a culinária colonial italiana? Perfeito. Então, acho que essa diferença ela é bastante significativa, né? O que nós falamos de cozinha italiana na Itália, né, é uma cozinha não completamente diferente. Tem similaridades, mas também tem diferenças quando a gente analisa a cozinha do Rio Grande do Sul, né? Essa cozinha ítalo-gaúcha ou ítalo-brasileira, como a gente está falando nesse momento, né? Nós estamos chamando dessa forma. Bom, a cozinha italiana por si só é uma cozinha que tem o artesanal como base, né, e a simplicidade de ingredientes. Isso a gente vai encontrar nas mais diversas regiões na Itália, né, essa simplicidade, mas que também está associado e que com certeza vai ganhar sentido também no Rio Grande do Sul a questão da coletividade, do afeto, né, dessa comensalidade no entorno da mesa, né, e isso vai se refletir aqui também. Bom, quando a gente analisa essa cultura colonial, essa cozinha colonial, eu gosto de falar muito de práticas culinárias. Nós vamos ter aqui na Serra Gaúcha, até pelo momento, por uma questão histórica, por uma questão também de adaptação desses imigrantes, né, em solo gaúcho, uma mudança, né, uma cozinha de adaptação, que a gente chama também, mas uma cozinha possível. O que era possível comer naquele momento? A realidade do novo local. Perfeito. A cozinha ela é dinâmica, né? É uma construção, é um processo, né, multifacetado, mas que se adapta ao espaço e ao tempo. Né? Então, acho que isso também reflete nessas alterações, né, desses imigrantes quando eles chegam em solo gaúcho. Outro lado é a questão dos insumos. O que eles tinham naquele momento? Quais eram os ingredientes? Né? Quando eles chegaram, era uma região, né, uma selva, né, onde eles tinham que adaptar toda uma região, um solo, né, para começar então as primeiras culturas, né, que foram momentos extremamente difíceis, né? Foram momentos complexos no sentido de adaptar também produções ao contexto local, né? Acho que uma das características e um desses ingredientes que vai impactar também nessa adaptação é o próprio plantio da uva, né? Então as uvas, as sementes que eles trouxeram não se adaptaram naquele primeiro momento porque eles estavam num solo completamente diferente, num clima diferente, né? E tinham que vivenciar todas essas interpécies, né, nas suas produções. E aí outro ponto que acho que é fundamental é que eles tinham que limpar o solo, né, limpar essas áreas para começar uma produção. Transformava a floresta em lavoura. Em roça. E isso demorou, né, teve um tempo, né, para essa adaptação, para essa construção. E mais tarde, né, isso depois de 2, 3 décadas, né, da instalação desses imigrantes, eles começaram de fato grandes produções e produções mais organizadas, inclusive, né, produções de animais também. Contam que no início, nesses primeiros meses ou até anos,
a alimentação ela era baseada naquela região de serra, por exemplo, muito com o pinhão, matou muito a fome dos imigrantes, e até a caça. Perfeito. A caça, o pinhão e o milho foram a base inicial, né? Os imigrantes italianos dessa região de norte da Itália que chegaram até a Serra Gaúcha, eles já cultivavam milho, era uma prática bastante presente lá naquela região, então eles começaram também a produzir aqui. O milho já é um ingrediente americano, né? Ele foi levado para a Europa após as grandes navegações, né? As expedições de Cristóvão Colombo, mas ele vai ser um ingrediente que também vai ser importante na consolidação da base alimentar dos primeiros momentos dos imigrantes na Serra. Nesse ponto aqui eu quero perguntar para o senhor então, não sei se é essa a resposta, qual é o alimento, o prato mais típico, que é mais representativo do imigrante italiano no Rio Grande do Sul? Vamos lá, acho que a polenta... É a polenta. Com certeza, ela remete um pouco desse momento difícil, né? Um momento que foi crucial ali na adaptação desses imigrantes. Tem um detalhe que até eu estava fazendo uma leitura, que as outras produções elas foram mais complexas. O milho, eles queimavam, né, algumas áreas, e ele se adaptava logo em seguida a esse solo. O trigo não, ele precisava de 4 a 5 anos para se adaptar nesse solo que foi queimado, né, nessa vegetação que foi extinta para depois iniciar um processo agrícola. Então, eu acho que o milho ele tem essa facilidade de adaptação e com certeza foi a base ali da alimentação dos primeiros imigrantes. Eles comiam polenta lá na Itália e a mesma polenta aqui? Sim, a prática do consumo já existia na Itália, né? Mas ela vai se intensificar aqui porque é um ingrediente de fácil plantio naquele momento e que se adapta àquela realidade que eles tinham ali, né? Na Itália, muitos passavam fome. Exato. Inclusive, um dos motivos para deixar a terra natal, procurar um novo território, sem certezas, porque saíam sem a certeza de como seria, carregavam muitos sonhos, era a pobreza. Queriam fugir da pobreza, queriam ter um lugar onde não passassem fome. E isso aí também ajuda a explicar um pouquinho, depois quando as coisas começaram a melhorar, a fartura da mesa era um símbolo da transformação da família na nova terra? Perfeito, eu acredito que sim, até pelo que nós encontramos nos relatos, né? Principalmente na história oral, né? De que essa questão da alimentação na Itália era extremamente complexa. Realmente eles passaram muita fome. Os primeiros anos em solo, né, gaúcho, na Serra Gaúcha também foi muito complexo, né? E eu acho que essa força, essa resiliência desses primeiros imigrantes, né, e depois do acesso a esses produtos que eles começaram a produzir, marca, né, esse momento, né, de evolução, de construção e de pertencimento no solo gaúcho. Tá, então lá a polenta veio junto com os italianos, fizeram aqui o plantio do milho e deu certo, então continuaram comendo muita polenta, né? Então aí a gente tem esse ponto. A polenta que pode ser frita, cozida, brustolada. Perfeito. A brustolada, né? Eu acho que outro detalhe que está muito relacionado com essa questão da fome é do reaproveitamento, né? Acho que essa é uma característica da cozinha italiana, né? E que a gente encontra aqui. Então, eles vão reaproveitando preparos, né? E construindo novos pratos. A polenta brustolada, então eles faziam grandes tachos, né, da polenta mole, deixavam ela endurecer para o outro dia, para depois fazer a polenta frita, brustolada, né, na chapa. Então, é o uso integral daquele ingrediente, né? O uso dos preparos, né, para evitar o desperdício. Acho que também essa é uma característica importante da imigração. E agora a gente vai para um outro prato que também é muito típico da colonização italiana, que é o galeto. Perfeito. Polenta, galeto, depois a gente vai chegar na massa também, mas no galeto. Eles chegaram no território, mesmo ali na região de floresta fechada, onde eles construíram cidades como Caxias, Bento Gonçalves, Garibaldi, muito perto dos campos de cima da serra, uma região de criação de gado. Então vieram para um território em que tinha abundância de gado, de boi, de vaca. Lá na Itália
fazia parte da alimentação deles a carne bovina? Qual era a carne preferencial que eles tinham lá acesso? Perfeito. Eu acho que essa questão da carne, ela tem vários momentos, né? Nas primeiras propriedades, normalmente eles produziam cabras, né? Que era um animal que se adaptava ao local. Aqui ou lá? Aqui. Né? Que era um animal mais barato, se adaptava facilmente e era fácil o manejo. O porco, a galinha, né? E os bovinos, eles começaram a aparecer depois. Por quê? Porque eles precisavam delimitar as suas terras, as suas áreas, né? E fazer todo um processo de construção, né? Com as taipas, né? Que eram né? Cercados no entorno das propriedades para manter, né? Uma produção ali. Porque era um momento onde eles estavam ainda instalados numa selva. Então tinha alguns perigos associados também a essas produções e por ser também um produto muito caro, né? Então eles compraram isso depois de algum tempo. Normalmente a carne bovina era comprada desses, né, senhores tropeiros que já estavam instalados principalmente em Lagoa Vermelha e Vacaria, né? E depois os pequenos animais têm uma relação com os imigrantes alemães que estavam nas regiões de vales, né? Então esses animais eles foram adquiridos com o tempo. Porco, galinha, a partir do momento que eles tinham, né, uma condição financeira para isso. E o galeto, como surge? Perfeito. Em relação ao galeto, acho que tem um texto muito legal de uma colega de doutorado, que é a Rosana Pessini, que ela fala sobre a invenção do galeto, né, na cidade de Caxias do Sul, e que torna, né, depois de um tempo, um patrimônio da cidade. O galeto, ele inicia principalmente com as caçadas, né? Então, está relacionado muito com as passarinhadas, com essas produções de pequenos animais. Então, primeiro não era galinha. Não era galinha, né? E com o tempo eles vão adaptando esse processo, então, para as produções de aves, né? Principalmente a galinha. Então, provavelmente, no início lá eles faziam uma polenta com alguma ave caçada. Perfeito. Então, a cultura da caça era muito presente, né? Do perdiz, da codorna, né? Desses animais selvagens, do próprio pato selvagem, e que mais tarde, então, foram adaptando as produções de aves, né? Galinhas, enfim. E era um hábito que eles tinham lá na Itália também? Sim. A produção de caça, principalmente na região do norte da Itália, é bastante comum, né? Mas na Europa como um todo, as caças, elas são bastante frequentes. E tinha algum motivo para ser o frango antes? Podia ser uma ave de caça e depois o frango, a galinha, dessa forma assada, o tradicional galeto, por que assim? Não tem registros, né? O frango, acho que esse é um detalhe, ele era produzido de outras formas também, né? Então, nas primeiras décadas era um insumo de luxo, né? Normalmente o frango ele era comprado ou para a produção de preparos, sopas para os doentes, para as crianças, né? E conforme eles vão adquirindo uma condição financeira, ele passa a integrar a alimentação, a base alimentar, né, das famílias. Mas no primeiro momento eles produziam diversos preparos com frango, né? Acho que o outro preparo clássico da Serra Gaúcha é o menarosto, né? Que é esse assado numa espécie de carrossel, né? Onde eles vão colocando carnes de caça, né? E aparece o frango ali inserido também, juntamente com o coelho, com o porco, com a codorna. Polenta, galeto, não pode faltar a massa. A massa. Agora o senhor já falou aqui sobre a dificuldade que eles tiveram no início, porque Perfeito. Era maior a produção. Inclusive se fala de outros imigrantes também que tiveram que readaptar o paladar, porque vinham da Europa comendo um tipo de pão e começaram a comer outro em função aqui de não ter a farinha e só o milho. No caso, para fazer a massa, eles tinham alguma outra opção antes da farinha? Faziam massa de alguma outra coisa? Não, inicialmente a base alimentar era a farinha de milho, né? E a polenta ela ficou, né, por décadas como sendo um ingrediente principal ali, né? Sem falar do pinhão, que já foi citado, que também auxiliou aí no processo das primeiras décadas.
O trigo, ele começa a ser cultivado a partir de um momento... O trigo entra no estado principalmente com os açorianos, né? Essas produções a partir dos açorianos em região metropolitana, e ele vai se espalhar, então, pelo estado. Quando o trigo chega na região da Serra, e eles começam, então, as grandes produções, os grandes moinhos, é que, de fato, a massa começa a ser algo representativo, né? Então, ela vai aparecer não só na massa fresca, mas ela vai aparecer também em biscoitos, pães, né? Em outros elementos com base da farinha de trigo. Há uma região que tem muitos moinhos e indústrias grandes até hoje nessa área de massas e biscoitos. Com certeza, com certeza. E isso é uma cultura trazida da Itália, de Sim. produção de massa, de biscoito? Perfeito. As massas, elas estão frequentes em basicamente toda a Itália, né? De norte a sul, nas mais diversas características e diferenças. Eu gosto de falar muito sobre o tortei, né? O tortei, ele tem uma diferença do tortei da Itália, né, em todo o seu processo. Então, a gente vai encontrar dobras diferentes de massa, características de recheio também um pouco diferentes, né, do tipo, na Itália eles colocam mostarda de cremona, né, juntamente com abóbora. Aqui eles foram adaptando para moranga, né, e aí esse dulçor do recheio normalmente vai ser associado com açúcar, né, a partir do açúcar mascavo, né, de outros elementos. Mas lá na Itália eles trabalham com a mostarda de cremona, que é uma compota agridoce de frutas, que é colocado junto com a abóbora para dar esse dulçor de recheio. Né? Outro ponto, acho que é o molho. Por muito tempo, o tortei na Serra Gaúcha estava associado com um molho de miúdos, um molho de frango, né? Um molho com base de tomate também. O tortei na Itália, né? O original, ele está muito associado com o molho à base de manteiga e sálvia, né? O burro e sálvia, como é conhecido. Por que eles não utilizavam esse molho aqui? Porque naquele momento eles não tinham manteiga. A manteiga era extremamente caro, né? Então, os derivados bovinos eram caros, né? E apareceram só mais tarde. Bom, o senhor falou das massas aí, tortei, tem o que mais nas massas? Agnoline, que daí é para sopa? Perfeito. As primeiras massas, elas vão ser os tagliadellis, né? As massas cortadas, seriam tipo um fettuccine, né? Mas cortado na faca. Depois do tagliadelli vai vir o bigoli, que são aquelas massas que vão ser produzidas com pequenos equipamentos, né? Manuais, mas que vão auxiliar, então, um processo de mecanização que vai acontecer aí, para depois vir, né, outras massas com características diferentes. O agnoline é uma característica principalmente da cidade de Caxias do Sul, que é aquele capelete um pouquinho bem pequeno, né, com uma certa artesania, né, no seu modo de fechar, que eu acho que representa um pouco dessa cultura das massas italianas. É muito diferente do capelete? Não, normalmente é pelo tamanho, normalmente associado. O recheio é o mesmo? O recheio é o mesmo. Eu gosto de falar também do recheio do agnoline, né, porque ele dá base para um outro prato chamado pien. Pois eu fui a um restaurante italiano na Serra não faz muito tempo, em Carlos Barbosa, e daí serviram, e daí explicaram, olha, isso aqui é o recheio do capelete. Isso aí. Então a sobra, como eu falei anteriormente, né, do recheio, a nona enrolava isso num pano. Normalmente o melhor pano da casa era o pano do pien, então eles enrolavam isso, esse recheio, e depois ele era introduzido então no caldo, né? Ele é cozido junto com o brodo do capelete. E o que é esse recheio? É carne? A base dele é carne, miúdos. Carne de? Carne bovina e frango, normalmente, né? Mas vai estar ali junto miúdos, né? Especiarias, normalmente noz moscada, queijo, um bom queijo colonial, né? Um parmesão, e pão, né? A base dele também vai ter pão como elemento. O senhor está falando de queijo. Outro dia me perguntaram, o queijo foi trazido pelos italianos? Eu disse, não, o queijo se produz em várias sociedades, certamente os portugueses faziam o seu queijo do seu tipo, os alemães também, né, os vários povos que estavam aqui. Qual é a tradição do queijo trazida na imigração colonial italiana? Vamos lá. Acho que nós temos dois grandes queijos na Serra, né? Os queijos dos tropeiros, que eles estão mais na região ali dos campos de cima da Serra, que
está associado com os portugueses, tropeirismo mesmo. E nós vamos ter o queijo colonial, né, que é um queijo já com características da própria imigração italiana, né, que é um queijo que também tem uma grande importância aí no processo de identidade, né, do imigrante italiano. Tá me dando fome esse papo aqui, professor. Eu vou deixar, tenho certeza que quem está assistindo ou ouvindo também deve estar com fome. Depois podem me contar nas redes sociais, né? Como é que foi para chegar ao final do episódio sem ir lá dar uma beliscada na geladeira, alguma coisa. Quando a gente fala de salada, sempre me vem à mente o radicchio. Por quê? Então, o radicchio, para os italianos, eles falam muito do psaccan, né? Não sei se já ouviu esse termo, que é aquela folha que nasce, né, na beira das estradas e era acessível, né, naquele momento. O radicchio, na Itália, é super comum, né? Existem variações desses... Dá na beira da estrada? Não, né? Existem produções, mas o psaccan normalmente ele estava relacionado a isso, né? Que tem o termo em si tá relacionado com a urina do cachorro, né? Então é onde o cachorro faz o xixi. Então ele estava relacionado a isso, esse termo, né? Mas seria essa planta, né, que eles encontraram disponível aqui. Mas é uma espécie de um almeirão, que também está presente na Itália. Lá existem outras variedades, por exemplo, o radicchio roxo, enfim, que eles não encontraram e tiveram que adaptar com essa planta que era mais disponível. Quando a gente pensa na culinária italiana, na gastronomia, vem primeiramente a massa e a pizza, né? A pizza está no mundo todo. Esse colono italiano, ele fazia pizza? Ele fazia. Tem uma pizza rudimentar, relatos, enfim, de uma pizza feita com esse trigo mais integral, né? Inclusive ontem eu estava retomando alguns livros e encontrei. E normalmente essa pizza ela era feita na brasa. Era uma massa sem recheio, né? Desse trigo mais integral, que era colocado diretamente na brasa, né? Com o tempo ela foi... E daí colocava o quê? Colocava uma cobertura? Não, era só como se fosse um pão. Só a massa. Só a massa, né? Desse pão mais integral, né? Que foram as primeiras pizzas. E eles chamavam de pizza? Sim, chamavam de pizza aqui. E depois a pizza que foi sendo feita lá na Serra já século XX, ela respeitava alguma coisa trazida da Itália ou já era uma... Então, acho que a pizza ela tem... algo não só local, mas uma questão mundial, né? A pizza ela vai se difundir por todo o mundo, principalmente em áreas de colonização, e ela vai se adaptar em diversos contextos, né? A pizza nos Estados Unidos tem uma característica, né? A pizza da Serra, a pizza de São Paulo, né? A gente vai ter características diferentes, porque lá eram imigrantes de outras regiões também da Itália. Então são adaptações que vão acontecendo. Essa pizza que hoje, né, nós encontramos com mais facilidade, a pizza napolitana, não era uma realidade dessas comunidades, né? Por quê? Porque era uma pizza de uma região mais ao sul. Então a gente foi adaptando a um outro contexto com outras características. Tem o pão italiano, o queijo, o senhor já falou, o salame, que é muito típico também da colonização. Como é que era o café da manhã na colônia? Então, o café está associado sempre, e eu acho que eu vou retomar um conceito anterior. A gente tem a cozinha colonial e a cozinha de colônia. Hoje já dá para estabelecer essas diferenças, né? O que seria hoje uma cozinha colonial? É aquela cozinha que é planejada, que é ofertada principalmente dentro de um contexto turístico. Então ela vai se adaptar. Mas essa não é uma cozinha básica de consumo, né, diário, do cotidiano dessas comunidades, né? Porque eles precisavam de uma alimentação mais pesada, mais robusta para lidar na terra, né? Então a gente já encontra esse diferencial de uma cozinha de colônia, né, da lida do campo, da cozinha colonial, que é ofertada então para um contexto. E como é que era essa turístico. De colônia? Porque eles, eu imagino, se ficava um ponto mais distante da casa, a roça que estavam trabalhando aquele dia, eles não iam almoçar Perfeito. Ao meio-dia em casa, já faziam uma refeição, levavam
uma marmita, alguma coisa para comer lá no local. Exato. Essas refeições, o café da manhã era sempre muito farto, né? Normalmente associado com a fortaia, né? Que são esses omeletes que tinha salame como base, queijo colonial, o próprio pão. Polenta, né? Então, no café da manhã? Polenta no café da manhã. A polenta, ela aparece, né, de diversas formas, brustolada também no café da manhã e consumida até com café e leite. Né? Então a gente já tem existem esses registros do consumo de polenta com café, leite e açúcar. E os doces, sobremesas? Bom, eu lembro sempre primeiro do grostoli. Perfeito. O que mais nós temos? Então, são diversos preparos, né? As fritadas, né? Que são esses pães fritos, né? O próprio grostoli. Mas eles vão adaptando também alguns preparos, né? E o sagu, ele acaba sendo algo relacionado, então, com a imigração italiana, mas o sagu é muito controverso, né? Porque já se tem notícias de sagu no Oriente, por exemplo, né? E a técnica é inventada, segundo alguns relatos, pelos alemães, né? Então, é um prato que vai se adaptar, mas está relacionado principalmente à produção de vinho. Talvez, né? Por aí a identificação. Perfeito, pelo uso do vinho, né, nessas produções. Tá, então, grostoli, sagu, o que mais é sobremesa típica? A gente vai encontrar muito doces de compota, né? Eu acho que as compotas, elas fazem parte também de um contexto colonial, porque são doces, são modos, preparos de conservar alimentos. Guarda o ano né? todo. Então tu guarda, tu faz uma compota de figo, né, de uva, de pêssego e tu tem ela, né, por um bom tempo. As chimias, né, esses doces que também vão acompanhar tanto o café da manhã quanto as refeições, também são bases aí desses doces que a gente vai encontrar nessas famílias. O senhor é um estudioso do tema, então pesquisa, vai atrás para dar aulas também. Se fala muito das nonas, né? Então, essas receitas coloniais, essas receitas da época da imigração estão preservadas, seja em carta, papéis guardados pelas famílias. Como é que se pesquisa isso para entender exatamente o que veio nas malas com as famílias e o que foi adaptado depois? Perfeito. Eu acho que, só para contextualizar, a gastronomia é um campo científico muito novo, né? Muito jovem. Ela está em constante evolução e as metodologias, as formas de estudo, elas estão se consolidando, né, no momento atual. Mas o que a gente vai encontrar são principalmente trabalhos relacionados com os livros de receita, né? E na história oral, né? São livros trazidos... Eles traziam livros de receitas? Traziam livros, traziam os cadernos de receita também, né? Mas produziram muita coisa aqui também, né? Então, alguns desses cadernos de receita, né, estão em alguns locais, museus, enfim, e fazem base aí de pesquisas, né? Porque o livro de receita, ele é incrível porque ele não só traz a receita em si, mas ele conta a história. Né? Ele conta uma história de uma família, ele conta a história, o contexto econômico, o contexto de adaptações, de tecnologias, né? Então, se a gente for pegar um livro de receita de uma nona, a gente vai encontrar tudo isso, né? Todas essas evoluções e transformações que a gastronomia vai tendo ao longo do seu tempo. E já reproduziu essas receitas, professor? Sim, algumas delas. Minha avó foi uma grande cozinheira. E né? Ela te deixou um caderno? Tinha. De que época esse caderno aí? Então, da época... aqui em torno ali dos anos 70, os anos 80, né? Um pouco mais recente. Mas sim, tem. Toda a família do meu pai são da área de restaurante, são cozinheiros, então essa proximidade também ficou muito relacionada com essa comunicação oral. Né? Acho que os imigrantes eles foram guardando essas receitas e praticando elas ao longo do tempo, foram passando de gerações em gerações. Para finalizar, professor, a relação da gastronomia dos pratos com o vinho. Perfeito. Eu acho que a consolidação da gastronomia, né, na Serra Gaúcha, no estado, ela se dá muito em relação ao turismo.
né, as questões econômicas, a incentivos também, né, esse desenvolvimento da identidade do colono italiano, ele é fortalecido por esse viés, tanto pelo turismo quanto por esses incentivos, né, e junto disso, né, com a evolução da produção vitivinícola no estado, né, a gente vai ter uma relação muito forte, né, dessa combinação entre comida e vinho, né? Acho que isso permanece e com certeza é um mecanismo para, né, para desenvolvimentos futuros. Quando italianos natos, né, italianos contemporâneos chegam para fazer uma visita à Serra Gaúcha, vão a um restaurante e lá encontram no restaurante comida italiana, gastronomia colonial italiana, qual a reação quando encontram a mesa? Esse tema eu acho um pouco delicado, né? Eu não gosto muito de nomear como restaurantes italianos. Eu acho que eles são restaurantes ítalo-brasileiros, né? Ítalo-coloniais. Por quê? Porque essa alimentação, não gosto nem de utilizar o termo típico, né? Porque são preparos que se adaptaram no contexto social, econômico, cultural, né? E hoje são pratos nossos, né? São pratos emblemáticos nossos. Então, por toda essa questão histórica de adaptação mesmo, né? Então, eu acho que eles vão encontrar uma cozinha local, né? E eles se identificam com isso? Porque existe uma certa similaridade, né? A gente não pode esquecer disso, que existe sim similaridades de preparos, né? Mas que esses preparos foram se adaptando ao longo do tempo. Um papo que certamente abriu o apetite de muita gente com o professor de gastronomia da UX e da Unicinos, Israel Bertamoni. Professor, muito obrigado pela aula aqui, volte sempre. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema. O 9º episódio do Aconteceu no Rio Grande do Sul, dedicado aos 150 anos da imigração italiana no estado, que tem o oferecimento de supermercados Andreassa para toda a família, Farroupilha, berço da imigração italiana no estado, 150 anos de história e orgulho das suas origens, Casa Valduga, o tempo molda o vinho, a história molda o legado, Nostrale, cidadania italiana, sua cidadania, o nosso compromisso, UX, explore, cresça e conquiste, e Sicredi, é ter com quem contar. Se você não acompanhou ainda os outros episódios, são 8 já gravados anteriormente, que falam da Itália em 1875, das viagens, da chegada dos pioneiros à Serra Gaúcha, região de Nova Milano, da região central do estado, da Quarta Colônia. Já falamos dos italianos em Porto Alegre, de educação, das casas dos italianos, as casas coloniais. São vários aspectos da imigração que você pode acompanhar nos episódios anteriores. Ouça, compartilhe com seus grupos de amigos, de familiares, e eu conto com a tua audiência para mais um episódio na próxima semana. Até lá, tchau!